Boa tarde, Pai do Senhor, bem-vindos de volta, né, à live de hoje. Eu fiquei um tempo afastada porque eu tô grávida, tô no primeiro trimestre da gravidez e então eu tava com muitos enjoos e eu não dava conta de fazer a live. Eu fui detectada com um tipo de enjoo que somente 2% das grávidas têm, que o nome chama hiperemese, né, gravídica. E é uma condição em que a mulher ela enjoa absolutamente todo tipo de comida, todo e qualquer odor, todo e qualquer cheiro que, que é bom, ela enjoa. E então eu fiquei muito magra, fui parar no hospital e por essas condições eu não tinha forças para fazer a live. Eu não conseguia orar, eu só chorava e foi bem difícil assim para mim, sabe? Porque Deus é maravilhoso. Só Deus pôde me ajudar naquele momento, foi um momento muito difícil. Eu voltava, sempre ficava voltando para o hospital, tomava bolsas e bolsas de soro, porque eu não conseguia ficar em pé. Eu passava o dia todinho na cama, não conseguia comer nada, eu apenas, tudo que eu comia, até a água que eu tomava, eu botava para fora. E eu fiquei numa situação bem delicada, eu emagreci 6 quilos, né, ao todo. No começo da gravidez, antes de tudo isso, eu tava pesando 70 quilos. Só que aí eu emagreci um pouquinho e fiquei com 59 quilos. Fiquei com 60 quilos. E aí eu emagreci muito, gente. Eu emagreci muito. Agora eu tô pesando 59 quilos. Eu não engordei nada ainda, mas eu já consigo comer peixe, já consigo comer algumas frutas. Eu já consigo tomar água, eu parei de tomar soro, né? Mas eu ainda tô tomando os remédios para enjoo. Então foi uma fase muito difícil para mim. Não foi fácil. Quem tem esse tipo de enjoo na gravidez entende o que eu passei. Tem grávidas que geralmente elas são hospitalizadas até o 4º mês, até amenizar os enjoos, para que elas possam nutrir o bebê. E aí o meu medo maior é de perder o meu bebê, porque na verdade o meu bebê é um milagre de Deus, porque eu não esperava mais filhos. Segundo os médicos, eu não podia mais ter filho, eu tive complicação no útero, né? E por muitas questões eu não poderia mais ter filho. E aí eu parei de tomar os anticoncepcionais e achei que não ia vir mais. E quando foi um belo dia eu comecei a enjoar e fui parar no hospital com todos esses sintomas, né, de enjoos, e aí foi detectada a gravidez. Né? Logo em seguida eu comecei a piorar por conta dos enjoos, mas graças a Deus, Deus tem suprido todas as minhas necessidades, Deus tem me ajudado muito, Deus tem me fortalecido muito, eu tenho orado muito. Eu chegava a chorar porque eu queria orar e eu não conseguia, porque eu estava concentrada apenas naqueles enjoos que eu estava sentindo, naquela condição física que eu estava horrível, né? Eu não conseguia levantar, não conseguia me ajoelhar para orar, eu não conseguia nem mesmo orar deitada. Às vezes eu só clamava a Deus, eu dizia: Senhor, tira esse enjoo de mim, eu quero comer, eu quero me sentir forte, eu não quero ficar na cama, eu quero trabalhar, eu quero fazer alguma coisa, eu quero arrumar minha casa, eu quero me sentir útil de novo. Então era meio complicado, né? E algumas pessoas, elas não entendem, elas apenas te criticam, né? Porque acham, você gravidez não é doença. Eu concordo, gravidez não é doença, mas é um ser que está se formando dentro de você, né? E é um corpo estranho ali dentro de você. Então todo o teu sistema, ele entra em pane. Então vem enjoos de todas as formas possíveis que você não sabe como superar aquilo, porque nas minhas outras gravidez eu não tive esse tipo de enjoo, né? Os enjoos foram bem normais, de uma grávida normal, mas nesse foi bem forte, tanto é que eu fui parar no hospital várias vezes e o médico pensou em me hospitalizar e eu clamava a Deus porque eu não queria ficar hospitalizada. Graças a Deus, o meu marido tem um plano de saúde bom, né? Se ele não tivesse, mas Deus sabe de todas as coisas e pela empresa dele nós temos um plano. E graças a Deus eu não fui hospitalizada, gente, mas é horrível. Eu chorava toda hora, eu chorava todo minuto, eu chorava
todo segundo, porque eu queria me alimentar e eu não consegui. Mas Deus tem me fortalecido muito. Eu emagreci bastante, eu tô bastante abatida, né? Agora eu já tô melhor, eu já consigo comer um peixinho ali cozido, alguma coisa assim, mas carne, frango, essas coisas eu não consigo comer. Então, por esse motivo, eu me afastei daqui da live, eu não conseguia fazer. E eu vou estar retomando, tá? Aqui. E eu peço que vocês venham assistir a live, porque é para mim pregar a palavra de Deus aqui, né? Essa live não é para mim, eu tô expondo a situação aqui para vocês entenderem por que eu parei de falar de Deus, por que eu parei de falar da palavra dele, porque realmente eu não estava muito apta para fazer isso, mas Deus tem me fortalecido tanto que eu não posso ficar sem falar da palavra de Deus, de quanto ele é maravilhoso, quanto ele tem sido maravilhoso, quanto ele tem sido benevolente na minha vida, quanto ele tem sido o meu apoio, a minha fortaleza, né, em meio a tudo isso, porque só ele mesmo, quando a gente está passando por lutas, quando a gente está passando por dificuldades, só Deus vai entender a sua dor, só Deus vai saber onde que dói, qual é a profundidade do seu sentimento, do seu sofrimento. Uma pessoa pode até te dar um ombro amigo, te dar uma ajuda, mas ela jamais vai conseguir mensurar o teu sofrimento como Deus consegue, né? Então ele tem sido o meu alento. O Espírito Santo de Deus tem me sustentado, né? E eu fico impressionada com como ele me sustentou, não só, por isso que é aquela palavra que diz, não só de pão viverá o homem, né? Porque eu clamava a Deus, mesmo eu com fome, sem conseguir comer nada, mesmo assim eu não desmaiei uma só vez, graças a Deus. Eu ficava fraca, fiquei desidratada, perdi peso, mas graças a Deus, Deus me sustentou para que eu não viesse desmaiar, para que eu não viesse perder o meu bebê, porque eu fiquei numa situação bem crítica mesmo. Mas ele tem suprido todas as minhas necessidades, ele é um pai muito cuidadoso, um pai muito amoroso. Ele é um pai, gente, excepcional, que as pessoas precisam conhecer esse meu Deus, elas precisam conhecer esse Jesus que eu conheço, esse Jesus que acolhe, que acalma, esse Jesus que nos traz paz no meio da guerra, sabe? Porque a gente tem nossas questões. Às vezes você topa com uma pessoa, você não sabe que tipo de questões ela está enfrentando, que tipo de gigante ela está enfrentando na vida da gente. Então eu aprendi a respeitar muito a dor do outro, eu aprendi a respeitar muito, a ter empatia pelo próximo, porque a gente não sabe que tipo de luta aquela pessoa está travando, né? Porque todo dia nós travamos uma batalha conosco mesmo, porque o espírito, ele fala que o espírito ele é forte, mas a nossa carne é fraca, né? Então a gente precisa se fortalecer em Jesus Cristo, a gente precisa se fortalecer na palavra, a gente precisa se fortalecer em oração, né? Em jejum, quando é possível você fazer jejum. Então hoje eu vou falar sobre o Espírito Santo de Deus, como esse ajudador a quem Jesus enviou para nos ajudar, porque lá em João 14:26 diz que o ajudador, o Espírito Santo, a quem um pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Quando Jesus foi, gente, ele mandou o Espírito Santo para morar com a gente, morar dentro da gente, para nos guiar, para aliviar nossas questões, para aliviar nossos fardos. Então, ninguém está só nesse mundo. Você sempre tem o Espírito de Deus. Basta você querer, basta você clamar, basta você buscar, basta você se arrepender. Ele está ali no seu alcance, ele está quando você precisa. Ele está nos momentos mais críticos da sua vida, pode ter certeza. Se você está num leito de hospital, se você está passando por uma questão financeira, se você está passando por questão no seu casamento, se você está passando por questão de injustiça, seja lá qual for a sua questão, não pense que Deus não liga, ele liga sim, porque ele é o nosso pai. Qual é o pai que não vai ver um filho passar por uma questão complicada e não vai ajudá-lo? Então ele é esse pai que acolhe, esse pai que agarra, que abraça, sabe? Esse pai que sustenta todas as nossas dores e que nos ajuda a trilhar o caminho correto. E é isso que ele quer de nós, né? Eu assisti uma pregação do pastor Arilton Oliveira e ele disse que as maldades que está acontecendo no mundo estão se multiplicando porque o Espírito Santo de Deus está lentamente se retirando da terra. E eu parei para pensar que antes de Jesus morrer naquela cruz, Jesus ele habitava num templo, né, que os sacerdotes colocavam, mas o Espírito Santo ainda não tinha vindo, né? O
Então, para você falar com Deus, você tinha uma intermediação de um sacerdote. E hoje em dia, esse nosso sacerdote é Jesus Cristo. Naquela época, eram homens imperfeitos, né? E então, as maldades naquela época eram muito multiplicadas. Você podia ver que as pessoas matavam umas às outras, pai matava filho, filho matava mãe, e as pessoas faziam atrocidades cruéis. Tanto é que Sodoma e Gomorra foi destruído pelas barbaridades que aconteciam em Sodoma e Gomorra, porque eles não queriam um conserto com Deus, eles não queriam saber da palavra de Deus, eles não queriam saber nem conhecer quem era Deus. Então a multiplicação da maldade naquela época subiu até o trono de Deus. Então por isso que Deus destruiu naquela época Sodoma e Gomorra. O Espírito Santo ainda não habitava na terra, mas quando Jesus morreu, que Jesus foi para o Pai, ele mandou o ajudador, que é o Espírito Santo dele, para morar conosco, para estar conosco. Lá em João 14, 26, você vai ver que ele diz que quando ele for, ele mandaria o Espírito Santo a quem o Pai enviaria em nome dele, que é em nome de Jesus, para morar conosco, para que vocês ensine todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Então foi isso que Jesus disse. Então, ultimamente, a maldade no mundo tem se multiplicado. Isso faz sentido. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está lentamente se retirando da terra, gente. E aí as pessoas começam a fazer maldades, crueldades. Isso faz um pouco de sentido para mim. Porque os homens antes de Jesus mandar o nosso ajudador, que é o Espírito Santo, os homens eram cruéis, como eu disse, né? Eles eram ruins, né? E isso mudou quando o Espírito Santo veio, né? Quando o Espírito Santo veio até nós, as atrocidades cessaram um pouco, teve um pouco de paz na terra, né? Só que agora ela voltou a se multiplicar de novo e tem se alastrado em todas as pessoas e até mesmo naqueles que serviram por algum tempo Deus, mas agora já estão em outro caminho, já não querem mais saber de Deus. Muitas pessoas têm um pé na igreja e outro no mundo, gente. Ser crente não é só igreja, ser crente é você ser crente na sua casa, no seu lar, no seu emprego, em qualquer lugar. Você ser temente a Deus, você ser honesto, você honrar o seu pai e a sua mãe, você honrar a sua esposa, você honrar os seus filhos, filhos honrar o pai. Isso é ser crente, né? Ser honesto, ser temente a Deus, fazer planos, mas buscar o aval de Deus nos planos que você vai fazer, né? Entregar para Deus todas as suas coisas. Isso é ser crente. Ser crente não é ter um semblante de parecer que tem misericórdia e quando seu vizinho precisar de você e você não ajudar. Isso não é ser crente, tá? Isso é ser hipócrita. Isso é você mostrar que você vai numa igreja, mas que você não tem condições de ajudar alguém. Eu conheço muitas pessoas assim, que andam com a saia lá no pé, com a roupa no pé, mas não tem um pingo de caráter cristão. Isso não é ser crente. Isso é simplesmente mascarar aquilo que ele quer que a sociedade veja. Mas Deus, ele não vê como o homem vê. Deus, ele vê o nosso coração. Deus, ele vê o nosso interior. Ele vê a intenção do nosso coração, do nosso pensamento. É disso que se trata ser cristão. É por isso que Deus diz que quando ele vinha acaso, ele acharia fé no mundo, ou no homem, né? No mundo. Por quê? Porque as pessoas, elas têm semblantes de cristão, mas verdadeiramente elas não estão nem aí, verdadeiramente elas não estão nem sendo cristão verdadeiro, né? Então ser cristão é muito diferente de ser crente. Ser crente todo mundo é, né? Como está escrito na palavra de Deus, até o diabo é crente e treme quando ele escuta a palavra. Por quê? Porque ele conhece a Bíblia de cabo a rabo. Isso não faz dele um santo, isso faz dele um conhecedor da palavra. Ser conhecedor da palavra não significa que você vai subir, como Jesus disse, nem todo mundo que chama Senhor, Senhor subirá aos céus. Porque Deus, ele está vendo o teu coração, ele quer o teu coração, ele quer o teu comprometimento com ele, é isso que ele quer, é disso que se trata. E é para isso que eu estou aqui, para falar de vocês, para falar para vocês de Jesus, porque foi esse Jesus que mudou a minha vida. Foi esse Jesus que colocou qualidades em mim que eu achava que eu nem tinha. Foi esse Jesus que mudou o meu caráter, foi esse Jesus que me moldou, esse Jesus me ensinou a ser honesta, honrada, honrar o meu marido, honrar meus filhos. Foi esse Jesus que mudou completamente
o rumo da minha história. E eu o amo, eu sou apaixonada por ele. Cada momento da minha vida eu me apaixono mais e mais e mais, porque ele tem feito coisas incríveis na minha vida, sabe? Eu me sinto tão rica. Eu me sinto tão dotada de coisas boas, porque não vem de mim mesmo, porque eu sozinha, de mim não posso fazer nada. Mas eu com ele, eu posso. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Está escrito na palavra, eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, quando a gente se fortalece em Deus, nós podemos todas as coisas. Nós podemos transpor todas as barreiras. Como Jesus disse, se você disser aquele monte, passa daqui a colar, ele vai passar se você tiver fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda. É disso que se trata. Essa é a caminhada, né? Não se trata de você mostrar que você é uma pessoa e agir como se fosse outra. Isso é hipocrisia, Deus não se agrada disso. Então, voltando ao assunto, que o Espírito Santo está aos poucos, lentamente se retirando da terra, isso é bem verdade, porque agora as pessoas não servem mais a Deus, elas servem à sociedade, né, sabe? Elas querem ser vistas pela sociedade, elas querem parecer, elas não querem ser, elas querem parecer algo que às vezes elas nem são, sabe? Elas falam uma coisa e agem de uma outra maneira, e Deus não se agrada disso. Tem falta de compaixão, a gente vê muita maldade, muito egoísmo, amor ao dinheiro, amor ao poder, falta de amor ao próximo, o adultério está desmedido, né? A traição está desmedida, as relações sexuais são mais abertas nas mídias, estão corrompendo a inocência das crianças, porque eles colocam como se fosse normal algo que não é normal, natural, o uso natural do homem tem mudado, o usual natural da mulher tem mudado, isso está escrito lá em Romanos, que iria acontecer e está acontecendo, então nós devemos acordar para essas coisas, né? A gente tem que se importar sim com o que vai acontecer com as crianças estão sendo estupradas, crianças estão sendo queimadas em sacrifícios macabros, pessoas são mortas a toda hora de várias formas possíveis, cruéis e impossíveis que o ser humano nem acreditava. E hoje em dia a gente liga a televisão, a gente vê cada atrocidade, cada coisa grotesca, cada coisa ruim, que a gente diz, meu Deus, eu já pensei que eu já deveria ter visto de tudo, mas ainda não vi nada. Então, tem se multiplicado sim a crueldade humana, as crianças e os adolescentes fazendo coisa que foge do nosso entendimento como pessoas normais, né? O certo ficou sendo errado, o errado ficou sendo certo, né? E como eu estava falando, o uso natural da mulher, que a mulher com o homem a mulher e o homem tem corrompido essa natureza que Deus deixou pra gente, né? O homem tem que estar com a mulher e a mulher com o homem, e tem trocado o uso natural da mulher e do homem, tem se entregado às suas próprias paixões da carne, desmedidamente, sem se importar com nada, zombam de Deus, têm aparência de bondade, entre aspas, né? Mas eles negam a Cristo e as leis que Deus deu a eles e a nós, essa lei tão maravilhosa, esse livro que é a Bíblia, tão maravilhoso, sabe? A instrução para a nossa vida de como nós devemos nos manter, como nós devemos agir, como nós devemos nos comportar. Deus foi tão maravilhoso e ele é tão maravilhoso, sempre vai ser maravilhoso, que tudo que ele vai fazer, gente, ele não faz de surpresa, ele sempre avisa. Deus, ele sempre avisa, seja em sonhos, seja por pessoas, seja por parábolas, seja pela sua lei, ele sempre avisa o que ele está fazendo, ele nunca deixa uma incógnita, diferente de Satanás, que você não sabe nem o que vai acontecer lá na frente e do nada, às vezes acontece uma tragédia na tua vida, mas só Deus para nos livrar, né, das garras de Satanás, porque ultimamente tá desmedidamente assim as coisas, sabe? O amor não existe mais, né? A pessoa pensa assim, vou casar aqui, se não der certo eu troco de marido, como quem troca de roupa. Vou namorar a menina ali, se não der certo eu troco de namorada, não se importa. As pessoas passam uma por cima das outras como se fosse um trem, não importa quem se machucou, quem sofreu, quem chorou. Um marido assassinando esposa assassinando marido, namorado matando namorada, e é aquela coisa complicada que tá a sociedade, tá um caos, esse mundo tá um caos, estão parecendo Sodoma e Gomorra. Daqui a pouco vai baixar, né? O dia que Deus vai vir, vai baixar nas nuvens e tudo isso aqui
vai desaparecer. Eu sinto muito, porque está escrito no livro da lei de Deus que todas as coisas passarão, mas a palavra de Deus jamais passará vazia, né? Então, essas pessoas, elas negam a Cristo, elas negam a lei de Deus, elas nem mesmo conhecem, nem se lembram. O amor virou uma coisa banal, uma coisa que as pessoas acham assim, o fulano tá apaixonado, é trouxa. Não, eu sou o pegador, eu pego todo mundo, gente, que é isso? Isso não é normal, isso não é natural. O homem não veio para isso. O homem, ele veio para ser de uma mulher e uma mulher de um homem só. Aquela época que os homens podiam ter concubinas foi na época de Gênesis ainda, que Deus permitia para que a humanidade crescesse, mas agora não é necessário mais nisso, né? Por isso que ele disse, procriai e multiplicai. Mas hoje em dia não é permitido. O casamento para Deus é sagrado. Então deve ser sagrado para nós também. Se somos filhos de Deus, se abrimos a boca para dizer, eu acredito em Deus, eu sou filha de Deus, então nós temos que fazer tudo aquilo que ele acredita, porque é a vontade dele, né? Então outro dia eu assisti um relato sobre crianças que são vendidas, seus órgãos são vendidos, e são atrocidades cruéis, gente. As coisas que Deus tanto preza, o ser humano está jogando no lixo como se fosse nada, sabe? As pessoas em fila de hospitais não são mais importantes do que aquelas pessoas que estão na festa. É necessário dar dinheiro para fazer uma festa do que dar dinheiro para manter um hospital, para manter pessoas saudáveis. Então os governantes estão assim, desse jeito, né? Nós estamos assim, nós chegamos à beira da loucura. Isso aqui tá um país de louco, um mundo de doido, né? Tá meio complicado, né? As crianças sendo sequestradas para venda de órgãos, né? Para o mercado negro. Ganha quem paga mais, quem tem mais poder aquisitivo, e ainda aí dizem que isso é o problema maior. Estamos cegos, estamos querendo ser mais sábios do que Deus, estamos sendo sábios no nosso próprio entendimento, mas nós não conseguimos enxergar um palmo na frente dos nossos narizes, né? Não reconheceríamos a verdade e a justiça nem se tropeçássemos, nem a compaixão nem se tropeçássemos nela. Zomba daqueles que se chamam filhos de Deus. Quando você ouve alguém falar, eu sou filho de Deus, a pessoa zomba. Por quê? Porque fizeram as coisas de Deus como se fosse algo de mercado, sabe? A fé virou um mercado. Por isso, outro dia eu vi uma reportagem, o mercado da fé. Nem todo crente, gente, vem pedir dinheiro na internet, não. Nem todo crente, nem todo cristão, não falo nem crente. Nem todo cristão pede dinheiro. Às vezes a gente só quer passar a palavra de Deus, a gente quer passar aquilo que a gente está vivendo, a gente quer passar o que Cristo fez na nossa vida, a gente quer passar a mudança que Deus fez em nós queremos passar adiante. Eu tenho um amor tão grande por Deus, por Jesus Cristo, que eu transbordo isso. E a minha forma de transbordar é falar dele, porque eu só vou me calar o dia que eu morrer, o dia que eu tiver sem voz, e aí eu não poderei mais falar dele. Mas enquanto eu tiver voz, eu vou falar dele, eu vou falar o que ele fez na minha vida, eu vou falar o quanto ele tem me mudado, eu vou falar o quanto ele tem me moldado, eu vou falar todas as coisas que é possível eu falar que ele tem feito na minha vida. E não são coisas da boca para fora, não são mudanças pequenas, são mudanças enormes, são mudanças que todo mundo vê, são mudanças que não dependem de mim, que se fosse sozinha eu não conseguiria fazer em mim mesma. Às vezes a pessoa fala assim, você fuma porque quer, você pode parar a hora que você quiser. Nem todos os vícios são assim, tem vícios que sim, mas nem todos. Tem pessoas que são drogadas há anos e elas não conseguem se libertar, a não ser que elas busquem a Deus. Tem pessoas que se prostituem há anos e elas não conseguem largar, a não ser que elas busquem a Deus. Tem pessoas que são adúlteras há anos e elas não conseguem largar, a não ser que elas busquem a Deus. Então vocês estão entendendo mais ou menos o que eu estou falando? Que o comportamento do ser humano é guiado por Deus. Tudo que a gente vai fazer na nossa vida, se nós entregarmos para Deus, nós conseguimos nos libertar. Porque ele fala que aquele que estiver
de acordo com a vontade de Deus, verdadeiramente, se o Pai libertar, ele será livre. E eu me sinto livre hoje, eu me sinto liberta de muitas coisas. Eu ainda preciso me libertar de muito mais coisas ainda, porque cada dia é uma batalha diferente. Enquanto nós estivermos nessa terra tomando decisões, nós vamos ser moldados a cada minuto, nós vamos ser mudados por Deus a cada minuto. E essa mudança vem de Deus para nós. Essa arrumação na nossa casa, na nossa alma, no nosso caráter, no nosso interior, vem de Deus para nós. Nós não podemos fazer de nós nada, coisa alguma. Não posso fazer de mim coisa alguma, senão pelo Pai, senão por permissão do Espírito Santo de Deus, né? Então, eu fico dizendo aqui que os filhos de Deus são zombados por algumas pessoas, né? Algumas pessoas, aquelas querem apenas manter suas vidas sem serem atingidas pelo egoísmo de outras, né? Sem terem seus direitos violados de serem apenas filhos de Deus e ter uma vida honesta, digna, em paz com o Criador, né? Olha aquele povo que veio expulso, né? O povo da Universal. Isso é perseguição, gente. Isso está escrito na palavra de Deus. Isso é perseguição, isso é só o começo. Estamos nos princípios das dores, porque estamos nos últimos tempos. Então é tempo de você se arrepender, de você buscar Cristo, de você consertar a sua vida, para que você esteja com as vestes bem prontas para quando o noivo vier e ele lhe levar. Para que você não seja como aquelas virgens inércias, né? Que quando o noivo veio estava sem azeite nas lâmpadas. Mas nós devemos acender as nossas lâmpadas, nós devemos estar com o azeite pronto. Isso significa que nós devemos estar pronto diante de Deus, de falar: Senhor, eu não tenho jeito, mas eis-me aqui, me dá um jeito em mim, arruma minha casa, arruma meu caráter, arruma tudo isso aqui que precisa de uma arrumação, porque eu não consigo sozinho, mas o Senhor é todo poderoso, o Senhor pode, o Senhor tem esse poder, o teu Espírito Santo, Ele que nos fortalece, é Ele que nos ajuda a mudar. Então, nós precisamos ser filhos de Deus, genuinamente, e nós precisamos sim nos preocupar com isso. E logo, não podemos deixar para depois: não estou pronto. Se você for parar para pensar, você nunca estará pronto, jamais estará pronto, porque quem nos apronta, quem nos reverte de tudo isso, quem nos reverte da mudança para que estejamos prontos é Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus. Então a gente nunca vai estar pronta, né? Nunca vai estar pronto. Então, tome uma atitude. E seja o que Deus quiser, falar: Senhor, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu estou aqui, eis-me aqui, me ajuda. Porque é tempo de arrependimento, é tempo de você construir uma relação com Jesus Cristo, com Deus. É tempo de você falar da palavra de Deus, de você falar como Deus mudou a sua vida, como Deus tem melhorado o seu humor, o seu caráter, como você tem alcançado pessoas para Deus também. Não sente só no banco da igreja e fique sendo só mais um crente, não. Seja uma pessoa que leve o evangelho, e leve não só na sua boca, não só da boca para fora, mas leva no seu caráter, leva no seu semblante, que quando alguém chegar perto de você, a pessoa olhar para você e dizer: nossa, você está com uma luz diferente, você está com um brilho diferente, você tem um olhar diferente, você mudou. Para que as pessoas percebam que isso vem de Deus, para que seja glorificado o nome do Pai em você, para que seja visto o nome de Deus em você, sabe? É disso que Deus precisa. É disso que precisamos, de arrependimento, de construção de relacionamento com o Espírito Santo de Deus. É disso que a gente precisa. Não precisamos de hipocrisia, não precisamos falar algo e fazer coisa diferente do que falamos. Nós precisamos ser cristãos verdadeiros, nos revertir com a armadura do Espírito Santo, que é a espada da justiça, né? Nós precisamos vestir o capacete da salvação. Nós precisamos estar ali aptos naquele grande dia quando Jesus vier buscar a sua igreja. Esqueçamos as coisas do mundo. Tudo isso vai ficar, vaidade, namoro, casamento, tudo isso
que tudo na sua vida seja importante, mas que nada seja mais importante do que você andar com Deus, do que o seu caminhar com Deus, do que o seu tempo de oração com Deus, do que sua vida com Deus. Que isso seja muito mais importante para você, porque está escrito na palavra dele que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E em segundo, o mandamento vem amar o teu próximo como a ti mesmo. Então sejamos mais cristãos, sejamos mais Cristo, tenhamos um caráter mais acercado perto de Cristo, que queiramos estar conectados com Ele, sabe? Isso nos faz pessoas melhores, carregando coisas melhores dentro de nós, sentimentos, pensamentos melhor, um coração melhor, ter mais compaixão, ter mais amor, doação ao próximo, empatia ao próximo. Você não sabe o que aquela pessoa está passando, você não sabe pela luta que ela está tendo, então não julgue. Não julgueis para que não sejais julgados. Nós não viemos aqui para julgar o mundo, nós não fomos feitos para isso. O nosso juiz e ajudador é o Espírito Santo de Deus. Quem vai julgar é Deus, não somos nós. Não importa se você tem um amigo maconheiro, se você tem um amigo do candomblé, da macumba, que é cristão, que é evangélico, seja lá quem for, que é católico, que é gay, que é lésbica, não importa, pregue para ele, pregue o amor, né? Mas não se contamine com as coisas do mundo. Não ache que tudo pode. Deus é amor em tudo. Mas eu vou dizer para vocês que Deus é amor, mas Deus é justiça. Então, nós não devemos misturar as coisas do mundo com as coisas de Deus, sabe? Porque as coisas de Deus, elas não se misturam com as coisas do mundo. Quando Jesus Cristo orou por nós, ele falou: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mundo e de todo mal. O que ele estava fazendo? Ele estava dizendo para que Deus livrasse nós das coisas do mundo, dessas coisas não nos contaminar a ponto da gente se afastar tanto de Deus, para que a gente venha se esquecer da lei de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, do poder dele e do amor dele por nós. Era disso que ele estava falando quando ele fez essa oração, por mim e por você, né? Então nós devemos ser honestos, devemos ser pessoas que amam verdadeiramente o seu próximo. E devemos nos entregar de uma forma genuína para Deus. Não devemos seguir as coisas do mundo. Hoje em dia as coisas estão tão mudadas, como eu falei, o certo está vindo ser o errado o certo, né? As pessoas que amam são chamadas de idiotas, as famílias que prezam por valores cristãos estão sendo ridicularizadas porque simplesmente querem decência e ordem em seus lares, né? Não devemos ser hipócritas, mas sejamos honestos em buscar por Deus e busquemos realmente a Ele sem hipocrisia, porque do que adianta dizermos que somos filhos de Deus se agimos como filhos de Satanás? Deus não se agrada disso. Se nós abrimos a boca para falar que nós somos filhos de Deus, como agimos como filhos de Satanás, como vamos agir diferente daquilo que dissemos, somos hipócritas, a verdade de Deus não está em nós. Carregamos mentiras em nossos lábios. Nós somos pecadores, somos pessoas errantes. Nós não devemos apontar o próximo, mas também nós não devemos agir como filhos de Satanás, né? Em Mateus 6,24 diz que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um ou há de amar o outro. Se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Está escrito. Então eu peço que vocês leiam a palavra de Deus, porque Deus é amor, mas porém Deus é justo. Ele jamais terá um culpado por inocente. Essa é a palavra de hoje que eu vim trazer para vocês, e eu espero que Deus esteja nos dando inteligência para todos nós, sabedoria, discernimento de espírito, para que possamos decidir entre o que é de Deus e o que não é de Deus, para que não sejamos enganados pela operação do erro de Satanás, pelas mentiras de Satanás, sabe? Pelas mentiras que ainda virão muitas, e muitos se afastarão de Deus pelas mentiras de Satanás, porque as pessoas estão tão longe de Deus que elas não sabem distinguir entre o certo e o errado mais. Mas há um único ser que pode nos fazer entender entre o certo e o errado, é o Espírito Santo de Deus. Então busque a Ele, leia a Bíblia, leia a palavra. Não veja só a pregação não, porque às vezes
Dependendo do pregador, você tem que se perguntar com que intuito essa pessoa está pregando. Então leia a palavra de Deus, seja um militante da palavra de Deus, seja um filho de Deus genuíno, sabe? Busque a Ele. Fique na paz, amo vocês em Cristo, até a próxima, se Deus permitir.